levaram ao desenvolvimento de capacidades especiais de visão, a adaptação de formas e cores ao ambiente, a formas diversas de vocalização, ao desenvolvimento de aptidões físicas especializadas e, finalmente, ao domínio dos diferentes níveis da floresta por diferentes espécies animais. Nos beija-flores, o coração é quase 1/3 do peso total da ave. É o motor necessário para sustentar as altíssimas rotações em que essas pequenas máquinas funcionam. Já as abelês, guaçus, urus e macucos se adaptaram bem à vida no chão, onde encontram comida com mais facilidade. Nesse ambiente cheio de obstáculos, o voo passou a ser um recurso só para emergências. E o corpo dessas aves foi mudando. O macuco é a ave que tem a menor relação entre tamanho do coração e volume do corpo. Mas aqui embaixo, há ainda mais predadores do que lá em cima. Assim, ele teve de se transformar num mestre da sutileza e do cuidado. Estudos indicam que até o seu pio pode ter sido alterado ao longo da evolução para aumentar o seu arsenal de medidas defensivas. Hoje, ele se propaga de tal forma que só outro macuco consegue localizar com precisão de onde ele partiu. Plantas ou animais, a lei é a mesma: adaptação ou morte. Assim, foi sendo estabelecido quem viveria em que parte da floresta. O chão é dos muito atentos ou dos muito fortes. O nível médio, a vida no labirinto dos troncos e dos galhos, requer agilidade e leveza. Lá em cima, no mundo das extremidades flexíveis das folhas e dos frutos, braços extras precisaram ser desenvolvidos. E os predadores de cada grupo, em processo paralelo de evolução, foram adaptando o seu porte e as suas aptidões para continuar atuando sobre eles. Outro recurso que não se despreza no permanente desafio da luta pela vida na Mata Atlântica é a escuridão. É à noite que a floresta ferve na busca de sexo e comida pela maior parte dos seus habitantes. Todos desenvolveram visão noturna melhor que a do homem. Mas como conseguem se orientar quando a escuridão é total? O chão da floresta é todo cheio de caminhos. Alguns animais usam sempre os mesmos, de dia e de noite. Eles passam diariamente por eles e vão limpando o trajeto de pequenos obstáculos. Esses carreiros passam a ser também trilhas de cheiro, através das quais eles podem se orientar no escuro. Mas o que será que acontece no pânico da fuga? Eles fogem pelos carreiros? Ou a descarga de adrenalina dispara corridas cegas pela noite aos trancos e barrancos? Mistérios da Mata Atlântica. Mas nem todos estão suficientemente aparelhados para enfrentar a escuridão. Quando a noite cai,
O macuco trata de buscar proteção. É o momento em que todos se manifestam para marcar território. Como todo mundo na natureza, o macuco leva uma vida de fugitivo. No puleiro, evita até evacuar para não denunciar a sua posição. E precisa mudar de endereço constantemente. Lá no alto, a sua segurança é relativa. Aqui, todos os predadores sabem subir em árvores. Assim, pode-se até fazer barulho por baixo do puleiro sem que o macuco reaja. Mas qualquer toque na árvore desencadeia a fuga. Na sombra do chão da floresta, a oportunidade de reprodução das plantas pode levar muito tempo. É o que explica por que boa parte delas evoluiu para armazenar energia em torno das suas sementes, desenvolvendo frutos polpudos. Essa polpa não tem papel direto no processo de multiplicação da planta. Serve para prolongar a vida das sementes até que encontrem as condições ideais de germinação. E também para atrair os animais que vão disseminá-las pela floresta. Somente as plantas de sementes leves, aerotransportáveis, reaparecem nas matas que não têm contato direto com matas mais antigas. As de sementes pesadas não conseguem mais migrar até elas. Por isso, correm maior risco de extinção. Por baixo do que está à vista, existe um outro mundo de enorme diversidade. Além dos milhões de bactérias invisíveis, existe uma tal variedade de fungos aqui que esse grupo sozinho tem mais representantes que a soma de todas as plantas da Mata Atlântica e dos outros biomas brasileiros somados. Eles são formas de vida super especializadas. Cada grupo ocorre apenas em um determinado segmento da planta. Há também os especialistas em decomposição. Mas a maioria dos fungos ajuda as plantas a viver e a se proteger. São atores coadjuvantes essenciais a todas as funções vitais da planta. Pode estar neles o segredo da longevidade ou a solução para inúmeras doenças ainda incuráveis.
A fome põe disciplina no mundo animal. Como os que estão sendo caçados só continuam a existir porque sabem fugir do que os estão caçando, não tem almoço grátis. Também na natureza é preciso trabalhar muito para comer. E quem fracassar por muitos dias nessa tarefa vai enfraquecendo até se transformar num candidato preferencial a ser caçado. Caçar e ser caçado está no código genético de todos os seres vivos, o homem inclusive. A evolução tratou de atrelar a capacidade de multiplicação de cada animal à sua posição na cadeia alimentar. Na base estão os mais caçados. São os que produzem as maiores proles e também os mais descuidados com a sua proteção. Já os animais com baixa taxa de multiplicação tendem a ser os mais esquivos. Como as pacas, que só saem das suas tocas nos períodos de mais completa escuridão. Morte e transformação. É essa a essência da receita da vida. Existe uma cadeia alimentar da qual todos os seres vivos fazem parte. É ela que mantém as populações em equilíbrio. Os organismos produtores, as plantas, fabricam o seu próprio alimento. Os consumidores, herbívoros ou carnívoros, se alimentam de plantas ou de outros animais. Existem os carnívoros secundários, os terciários e assim por diante, que se alimentam até de outros carnívoros. E acima de todos, junto com os porcos e as aves de rapina, estamos nós, os onívoros, que comemos tanto organismos produtores quanto consumidores. À espera de todos estão os decompositores. Insetos, bactérias e fungos desagregam as moléculas que um dia compuseram os corpos dessas plantas e animais mortos. Eles as devolvem à terra para que possam ser reabsorvidos por plantas e animais vivos. Nada se perde, tudo se transforma. Os componentes inertes do sistema também estão passando por processos de reciclagem que vão transformá-los em elementos que poderão ser utilizados na continuação da vida. Cada pequeno córrego que corta a grande muralha da Serra de Paranapiacaba é um ramal do sistema de captação das águas produzidas pelos ciclos de evaporação e chuva que sustentam a exuberância vegetal da Mata Atlântica. O trabalho persistente da água roçando a terra vai comendo barrancos, solapando raízes, derrubando árvores e, aos poucos, escavando o perfil geológico da floresta. É através deles que vai começar a corrida dessas águas em direção ao mar. Elas moem e carregam ano a ano pedras, terra, restos de vegetais e animais que alimentam outros seres vivos ao longo do caminho. Depois de descer a serra, esses detritos reduzidos a pó vão abastecer os oceanos de nutrientes para o fitoplâncton, elo primário da cadeia alimentar. E todo o ciclo recomeça.
tudo acaba sendo reduzido às mesmas partículas essenciais que se articulam e rearticulam de infinitas maneiras. Isso quer dizer que um átomo de carbono, que hoje faz parte da pele que cobre essa mão, já pode ter sido parte de uma folha, da carcaça de um dinossauro ou até mesmo de uma pedra. Um dia, esta mesma pele vai voltar para a Terra para ser transformada em alguma outra coisa. Sem estes ciclos de transformação e reciclagem, o planeta se transformaria numa grande lata de lixo. Não é só a Mata Atlântica. Tudo à nossa volta está em evolução. Os próprios continentes já andaram navegando pelo globo. O sertão, de fato, já foi mar. E o mar já foi sertão. O que um dia foi trópico, hoje está próximo dos polos. O norte já foi sul e o leste já foi oeste. Mata Atlântica, campos, cerrados, ileia amazônica, tundra canadense, desertos da Mongólia, tudo é uma coisa só. E a própria Terra está inserida num grande ecossistema intergaláctico, onde cada peça é essencial ao equilíbrio do todo. A criação dos macucos começa entre os meses de agosto e novembro. É o início da primavera, quando a oferta de comida aumenta muito. As primeiras chuvas rápidas começam a devolver a cor à mata. Com a seca, termina também o silêncio dos meses do outono e do inverno. A floresta vai se encher de cantos diversos, anunciando a temporada de acasalamento. Depois daquela travessia tão cheia de perigos, aquele namoro que começou lá naquela primeira troca de pios, termina num momento sublime. O canto de trêmula satisfação da fêmea recém-coberta que ficou para trás. A floresta está toda dividida em territórios delimitados.
Existe uma espécie de lei econômica que rege a sua ocupação pelos diferentes animais e plantas. Pássaros, répteis e mamíferos de todos os tamanhos convivem numa mesma área em grupos contados de machos e fêmeas. As quantidades são estabelecidas pela disponibilidade de comida e pelas táticas de reprodução. Qualquer invasor da mesma espécie que entre em território alheio é imediatamente rechaçado. O direito de procriar é exclusivo dos mais fortes. Para garantir trocas genéticas, as crias de cada espécie se misturam às dos territórios vizinhos para formar novas famílias. Menos de 30 hectares podem bastar para uma família de macacos. Outros mamíferos e predadores ocupam territórios maiores, sobrepostos aos dos pássaros e animais de menor porte. Uma irara pode requerer um território de caça de mais de 20 quilômetros quadrados. Já uma onça pintada, o maior predador das Américas, pode andar mais de 40 quilômetros numa única noite, atrás de presas e de parceiros. Em ambientes ecologicamente saudáveis, o aumento da população de uma espécie aumenta também o número dos seus predadores. Esse mecanismo, que condiciona o tamanho das populações à capacidade da área em que elas vivem de repor o que é necessário para sustentá-las num ciclo anual, é que define o conceito de sustentabilidade. O ato de acasalamento do macaco é só o prenúncio dos mais de 40 dias de pesadelo que vão se seguir. Para aumentar as chances de perpetuação da espécie, é o macho que choca os ovos. Depois de construírem o ninho juntos, a fêmea sai à procura de um novo parceiro para garantir mais uma postura. Ele vai permanecer 19 dias sobre os ovos, saindo apenas uma vez por dia para se alimentar. Nos últimos dias, nem isso vai fazer. E durante esse tempo todo, vai ficar exposto dia e noite aos predadores. E as ameaças serão muitas. Qualquer contato visual ou movimento suspeito muito próximo fará com que ele abandone definitivamente o ninho. Se sobreviverem, entre o 19º e o 20º dia, os ovos serão picados e os filhotes nascerão. Na última noite, o quarto filhote finalmente pica o ovo
e sai da casca. Agora, a família está completa. E o perigo será redobrado. O esforço da procriação impõe um reforço na alimentação. Por isso, de insetos a carnívoros, a ação predatória chegará ao auge neste período em que pais e filhotes estão mais vulneráveis. Ninguém é poupado. Qualquer vacilo é morte certa. Agora vão ser mais 20 dias no chão. Uma corrida contra o relógio até que os filhotes cresçam o suficiente para conseguir voar, ainda que seja até um poleiro baixo. Se algum deles falhar nesse primeiro voo, dificilmente sobreviverá. Até 60, 70 anos, ainda sobrava Mata Atlântica bastante para que a chegada de bandos de milhares de jacutingas que migravam todos os anos entre o sul da Bahia e o norte da Argentina fizesse parte do calendário de festas de diversas populações do litoral brasileiro. Como vinham fazendo há 50 milhões de anos, elas acompanhavam as temporadas de produção das diversas fruteiras do mato, que com as variações de latitude e temperatura, cobriam o ano inteiro. Hoje, com a Mata Atlântica confinada a pouco mais que trechos da Serra do Mar de São Paulo e Paraná, as jacutingas estão limitadas a migrações entre o nível do mar e o Planalto, onde as variações de altitude e temperatura distribuem o período de frutificação por alguns meses do ano. Podemos ser a última geração a conviver com elas. O resto da criação vive das florestas e trabalha para a sua manutenção. O homem vai na direção contrária. Nunca houve o bom selvagem. O que a ciência indica é que há 4.000 gerações
o fogo tem sido o principal instrumento de interação entre o Homo sapiens, ele próprio um produto das savanas, e as florestas. Há apenas 13 mil anos, nossos ancestrais estavam domesticando as 12 espécies vegetais e 5 animais, com as quais até hoje atendemos mais de 80% das nossas necessidades. Desde então, vimos empurrando tudo mais que vive no planeta para abrir espaço apenas para aquilo que elegemos para nos sustentar. A penicilina foi o golpe de misericórdia. Libertou-nos de vez da lei de seleção natural. A partir daí, o homem passou a se multiplicar nas proporções de uma praga. E cada nova vitória da medicina piora a situação. É este o grande paradoxo da condição humana. Quanto maior o sucesso do nosso desempenho como espécie, maior será a ameaça que pesará contra a continuação desse sucesso. E não há respostas fáceis para esse dilema. Com ou sem um discurso verde, o problema ambiental é cada um de nós. É o espaço que ocupamos no planeta, usurpado de todos os outros seres que, junto conosco, atravessaram os milênios e venceram as infinitas armadilhas da evolução para conquistar o direito de continuar vivos aqui e agora. Na crescente solidão da paisagem uniforme de que nos vamos cercando, temos trabalhado como loucos para destruir o sistema que tornou a nossa própria existência possível. Mas romantismo e ações policiais pouco poderão fazer para reverter esse quadro. Os abatedouros industriais e a comida sem sangue dos supermercados não anulam a nossa condição essencial de presas e predadores, e continuamos fazendo parte da mesma cadeia alimentar que sempre amarrou uns aos outros todos os seres vivos e vem sustentando a renovação dos ciclos da vida. Mas nós somos também o único animal que pode mudar o seu próprio destino. Para que possa frutificar, esse nosso propalado amor à natureza tem de ser integralmente consumado. Temos de nos reeducar para voltarmos a ter intimidade com aquilo que resta dessa natureza essencial. Temos de reviver o ritual da nossa relação orgânica com o resto da criação. Temos de reaprender com ela a aplicar mecanismos econômicos para induzir a distribuição de espaço e populações de forma sustentável. Talvez isso nos dê tempo para negociar com ela algum tipo de reconciliação antes que a natureza nos imponha a sua própria solução com a força e a indiferença daquilo que é eterno. No pouco que resta do mundo como Deus o fez, as coisas seguem sendo como nunca deixaram de ser. Na disputa por um lugar num espaço que sempre foi limitado, cada vitória tem de ser arrancada dos braços da morte e requer o uso de aptidões conquistadas durante milênios de evolução. Mais uma vez testadas, essas aptidões filtraram a nossa família de macucos até que sobrassem apenas os mais preparados.